Olá pessoal, é um prazer estar aqui mais uma vez conversando com vocês a respeito de um tema da doutrina espírita, né? Mais um estudo. Primeiramente, antes de nós iniciarmos o nosso tema de hoje, que é o Evangelho no Lar, eu quero primeiramente fazer uma prece, né? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos acerenando o nosso coração, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedindo amparo, proteção para esse estudo de hoje, né? Para esse pequeno comentário que vamos fazer aqui, agradecendo a oportunidade também de estarmos podendo nos aperfeiçoar, aprender um pouquinho mais sobre os ensinos do Cristo. Que os nossos mentores espirituais nos guiem com sabedoria, mais uma vez, que assim seja. Então, como eu falei, né, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o Evangelho no Lar, à luz da doutrina espírita, saber quais são os seus objetivos, né, que dentro de um desses objetivos é a aproximação dos familiares em torno do Evangelho, visando o equilíbrio espiritual, né. Então, vamos fazer uma introdução acerca do tema de hoje, né, começando a entender o que é o Evangelho no Lar. Então, o hábito de estudarmos Jesus dentro do nosso lar não é uma criação especificamente da doutrina espírita, né? A necessidade de abrirmos esse momento para pensarmos no bem, para nos aproximarmos de Deus, através do conhecimento e da elevação de pensamentos, né? Foi nos sugerido pelo próprio Jesus em uma de suas visitas à casa de Pedro, né? Onde ele se reunia com os apóstolos, né? E aqui a gente vai ler o capítulo 1 do livro Jesus no Lar, né? Que como ensina aqui o espírito Neo Lúcio, né? E pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, o nome do capítulo é O Culto Cristão no Lar, né? E eu vou ler aqui agora esse capítulo, né? Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar. Quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação, que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, o que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente, escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos de pesca, né? Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro, que faz para atender a tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor. Intrigado, continuou o pescador. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim, também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira a seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz no mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz, entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante?
Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram assistência fraterna uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos e, como não encontrasse as palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar, né? Então esse é o primeiro capítulo, que em todos os lares que ele visitava, iniciava-se uma conversa elevada, proveitosa, né? E convidava as pessoas a estudarem os textos sagrados, ensinando-nos a valorizar o tesouro do tempo, no diálogo fraterno e no aprendizado, né? A doutrina dos espíritos recupera essa sugestão de Jesus e estabelece nesse hábito do estudo da mensagem de Jesus dentro dos lares, terapia fundamental para a recuperação e sustentação dessa instituição divina que é o lar, da família, para que possamos identificar em Jesus o companheiro de todas as horas. Recurso que contribui para o equilíbrio de todos os membros que constituem o núcleo familiar, favorecendo aos que participam desse estudo a renovação de nossos sentimentos, de hábitos e ações, e melhorando de forma significativa a convivência dentro do lar, né? O momento do Evangelho no lar ajuda-nos a reunir a família pelo menos uma vez por semana, a fim de conhecer e estudar os ensinamentos do Cristo, auxiliando-nos no autoconhecimento e na valorização de Jesus como mestre, ajudando-nos a trabalhar a convivência fraterna dentro e fora do lar, né? Não se trata de um ritual ou de um culto religioso, mas da vivência de um momento rico de paz, de elevação, alegria e aprendizado, que todos podem participar sem formalidades, somente esforçando-se para manter o pensamento elevado e o coração confiante na importância deste momento, né? O estudo do Evangelho no lar é uma reunião em família, num determinado dia e horário da semana, para uma leitura e uma troca de ideias sobre os ensinamentos cristãos, em proveito do nosso próprio esclarecimento e do equilíbrio no lar, né? É o momento que nos permite elevar o nosso pensamento e nossos pensamentos e sentimentos, favorecendo assim a assistência dos mensageiros do bem, né? E como devemos fazer esse evangelho no lar, né? Então, primeiramente, a gente deve escolher um dia e horário em que seja possível a presença de todos os membros da família ou a maior parte deles, convidar todos que convivem em esse lar, né? Se não puderem ou não quiserem participar, faremos sozinhos, né? Sozinhos só fisicamente, na certeza de que Jesus se fará presente através dos seus mensageiros, né? Observar rigorosamente este dia e esse horário, né? Pois é um compromisso com a espiritualidade, né? Para facilitar a assistência espiritual e solidificar o hábito da reunião. O respeito ao dia e horário, escolhido em comum acordo com todos que irão participar, já demonstra o interesse e o valor que estamos dando a este momento, né?
Caso surjam mudanças na rotina ou nas atividades e haja necessidade de alterar o dia e o horário, pode-se fazer sem problemas, né? O Evangelho no Lar pode ser realizado por uma só pessoa, caso não haja outros participantes. O roteiro é o mesmo, os benefícios também, né? É realizado sempre em voz audível para ajudar na nossa atenção e assimilação dos textos lidos, mesmo quando estamos só, né? Então, assim, geralmente inicia-se com uma prece inicial. Algumas pessoas gostam de ler uma mensagem espírita, de um livro espírita, antes dessa prece inicial. Aí faz essa prece inicial, aí depois faz a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, de um trecho, né? Aí tem os comentários, as reflexões sobre o texto lido, né? Aí depois tem a parte do vibrar, né? Que é das vibrações, que é amar através do pensamento e desejar o bem para as pessoas, enfim, quais motivos vocês tiverem ali. Aí tem uma prece de encerramento e agradecimento, né? O tempo de duração é geralmente entre 15 a 30 minutos, né? Não se estendendo muito. Após esse Evangelho no Lar, procuremos manter a harmonia do nosso lar, permitindo que a influência benéfica do nosso lar, permitindo que a influência benéfica da visita dos benfeitores e amigos e a luz dos ensinos de Jesus permaneçam conosco por toda semana. Para isso, torna-se fundamental que mantenhamos a vigilância de nossas palavras, de nossos pensamentos e atitudes a fim de evitarmos o desequilíbrio e o surgimento de novos conflitos. Lembremos que as lições estudadas precisam ser valorizadas, não só ali no momento do Evangelho. Elas devem ser valorizadas assim como receitas infalíveis para o nosso encontro com a paz, né? Existem muitas dúvidas acerca do Evangelho no Lar, mas eu trouxe uma aqui que é uma das mais frequentes, que é acerca da participação de crianças durante a reunião, a prática ali do Evangelho no Lar, né? E eu trouxe um trecho ali do livro Consolador, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, né, o Chico Xavier, que Emmanuel, lá na questão 110, ele diz o seguinte: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter, né? E, efetivamente, é no lar, não importa a formação da estrutura familiar, que os espíritos se reencontram na condição de pais, filhos, irmãos e etc. Nesse ambiente são oferecidas oportunidades de renovação moral, possibilitando aos reencarnados se exercitarem no campo afetivo, mudando seu comportamento inadequado, desenvolvendo a fraternidade e todos os sentimentos derivados do amor. É no lar que a religiosidade pode e deve ser incentivada na infância, período mais adequado para a assimilação dos princípios educativos. Assim, a função educadora e regeneradora da família é extremamente delicada e importante. Quando se compreende que a reencarnação nos oferece a oportunidade bendita de evoluir espiritualmente, através de novas experiências no campo intelectual e moral. Quando existem crianças em nosso núcleo familiar, cabe-nos, portanto, incentivá-las amorosamente a compartilhar conosco deste momento de encontro com Jesus no Evangelho do Lar, sempre adequando a leitura, né, e as reflexões à idade e compreensão delas, né? Então, com esse pequeno estudo, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, trazendo um pouquinho da nossa doutrina espírita, né? De um estudo aqui, de um tema bem bacana e muito importante, que é o Evangelho no Lar. E mais uma vez quero pedir que fechamos os nossos olhos,
Asserenemos nosso coração, continuemos com o nosso pensamento elevado a Deus, a Jesus, aos nossos mentores espirituais. Primeiramente, quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui estudando e refletindo sobre este tema tão importante que é o Evangelho no Lar, né? Quero pedir a proteção para os nossos dias que se seguem pela frente e pedir que uma próxima oportunidade eu possa estar aqui mais uma vez elucidando sobre algum tema da doutrina espírita. Que assim seja. Poema Divino. Pai nosso que estás no céu, na terra, no fogo, na água e no ar. Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar. Que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Pai nosso que estás naquele que caminha comigo e naquele que já partiu, deixando minha alma ferida pela saudade. Santificado seja o teu nome, por tudo o que é belo, bom, justo e gracioso, por toda a harmonia da criação. Seja santificado por minha vida, pelas oportunidades tantas, por aquilo que sou, tenho e sinto, e por me conduzir à perfeição. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Reino que sou convocado a construir através da mansidão de espírito, reflexo da grandeza interior. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Ainda que muitas vezes eu não compreenda mais do que o silêncio em resposta às minhas preces, não te ouvindo assim dizer: Filho, aguarda, tua é toda a eternidade. O pão nosso de cada dia me dá hoje, e que eu possa dividi-lo com meu irmão. As condições materiais que ora tenho, de nada servem se não me lembro de quem vive na aflição. Pão do corpo, pão da alma, pão que é vida, verdade e luz. Pão que vem trazer alento e alegria. É o Evangelho de Jesus. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração, quando permito que o mal se exteriorize na forma de agressão. Que mais do que falar, eu saiba ouvir. Que ao invés de julgar, eu busque acolher. Que não cultivando a violência, eu semeie a paz. Que dizendo não às exigências em demasia, possa a todos agradecer. Perdoa-me, assim como eu perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido pelas amarguras e dissabores da ingratidão. Possa eu, Senhor da vida, lembrar de que nenhuma mágoa é eterna e de que o único caminho que me torna sublime é a humilde estrada da reconciliação. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo que me tornam escravo de minha malevolência. Antes que tua luz esteja sobre mim, iluminando-me, para que eu te encontre dentro de minha alma, como parte que és de minha essência. E livra-me de todo o mal, de toda a violência, de todo o infortúnio, de toda a enfermidade. Livra-me de toda a dor, de toda a mágoa e de toda a desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: obrigado, Pai, por mais esta lição. Tudo que nos cerca é poesia divina. Há um traço de Deus em cada ser da criação. Busquemos por Ele no desabrochar das flores, no correr das águas, no canto do vento, no cintilar das estrelas. Mas acima disso, busquemos por Ele em nosso interior. Basta que por um instante fechemos os olhos e o sintamos.
lá Ele está, dando rima aos versos de nossas vidas.